Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Quero aqui ler um versículo da Palavra de Deus que está escrito na Epístola aos Hebreus. Epístola essa escrita para os cristãos que já estão familiarizados com a Palavra de Deus. Novo Testamento, Epístola aos Hebreus. Alguns dizem que foi Apolo que escreveu, outros dizem que foi Barnabé, outros atribuem a Paulo, que também foi apóstolo de Cristo. O certo é que é uma epístola inspirada por Deus. E eu quero ler aqui em Hebreus, capítulo de número 1, e versículo de número 3 e 4. Ouça o que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa epístola aos Hebreus é uma epístola voltada, uma carta voltada para os convertidos, recém-convertidos ao ministério de Cristo, por assim dizer, os messiânicos, que acreditaram em Jesus como Messias, como enviado, ungido. E essa carta visa instruir-lhes, ensinar-lhes a respeito da redenção, da restauração, perdão de pecados, o que Deus exige para aquele que quer andar piedosamente em sua presença. Essa epístola explica que não há mais a necessidade de sacrifícios de sangue, não é? Uma vez que Cristo já fez isso, que Yeshua, Jesus já fez isso, ele já tomou sobre si, sendo ele o Cordeiro perfeito, tomou sobre si as iniquidades de todos os seres humanos, e ele assumiu assim a culpa de todos os pecadores, todos nós pecadores, e nos proporcionou o perdão, a restauração completa através do seu sangue que foi derramado naquela cruz, tornando-se ele maldito para que nós pudéssemos nos tornar benditos na presença de Deus, conforme está escrito na palavra em Hebreus capítulo 9, dos versículos 18 a 26. Essa epístola ela está dividida em duas principais partes, Ela fala sobre a questão doutrinária e fala também sobre o modo de vida da igreja, daqueles que querem seguir a fé, o modelo de fé judaico-messiânico, através de Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Nesse versículo ora lido aqui, explica que ele, sendo o resplendor da sua glória e sendo ele a expressa imagem de Deus, ele pelo poder da sua palavra, ele purificou a muitos, ele perdoou pecados, ele viveu a palavra e ele assumiu a culpa no nosso lugar, nos dando tão grande e maravilhosa salvação, se fazendo assim o sumo sacerdote perfeito. Uma vez que ele derramou o seu sangue naquela cruz, o seu sangue, que é um sangue justo e inocente, proporcionou a expiação de todos os nossos pecados. Conforme está escrito lá nos evangelhos sinóticos, nos 4 evangelhos, nos fala que ficou escuro, era tarde e ficou noite no mesmo instante. O véu do templo se rasgou e houve um terremoto, e também os sacerdotes que estavam ali da casa de Levi, eles disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus, E nós sabemos o que está escrito lá na palavra, que no evento da sua morte o sol escureceu, se negou a sua luz, se tornou tenebroso, tornou escuro, mas depois a luz retornou, e no domingo de Páscoa ele, Yeshua, Jesus, ele ressuscitou, e os anjos apareceram ali e testemunharam de tão grande e maravilhosas coisas de Deus, e os ordenou que guardassem a palavra e que anunciassem aos demais discípulos que
ele estava vivo e que ia diante deles para Jerusalém para conversar com eles a respeito dos detalhes das coisas do reino. E no Salmo de número 24 nos diz: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quando ele morreu, ele não reclamou, ele não achou ruim a sua missão, ele se entregou por amor, ele se ofereceu como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem rugas, se ofereceu como sacrifício, morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como o leão. Ele ressuscitou tendo triunfo e vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mal, tendo poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. É por isso que a palavra de Deus aqui diz no versículo 4, Hebreus capítulo 1, versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, veja, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Yeshua, Jesus, ele fez muito mais do que os anjos fizeram ou fazem, porque verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele curou enfermos, perdoou pecados, purificou leprosos, anunciou o reino de Deus às pessoas e ele continua até hoje curando, salvando, transformando, libertando. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e que o Senhor te abençoe poderosamente. Fica com Deus.